Você já parou para pensar que a forma como vemos o mundo pode ser completamente diferente da maneira como outras pessoas o veem? Hoje vou explorar isso falando sobre a teoria do ponto de vista. O que é a teoria do ponto de vista? A teoria do ponto de vista é um conceito usado para descrever a maneira única como cada pessoa percebe o mundo ao seu redor, e em várias disciplinas, como a filosofia, literatura e inclusive a psicologia, trata da maneira como a percepção e a interpretação da realidade são influenciadas pela posição ou perspectiva de quem observa. Em outras palavras, nossa visão de mundo é moldada, sim, por nossas experiências, identidades e contextos sociais. E o conhecimento e a compreensão da realidade são influenciados também pela posição social, cultural e histórica de cada indivíduo. Isso pode influenciar a interpretação de um mesmo evento por diferentes indivíduos e nos mostrar como as pessoas podem ter dificuldades em compreender as outras e as perspectivas das demais, devido às suas próprias limitações cognitivas ou emocionais. Em essência, a teoria do ponto de vista sugere que não existe uma verdade única e objetiva, mas que a verdade é moldada pela perspectiva individual ou coletiva de quem a observa. Vejamos, no cinema e na literatura, o ponto de vista do narrador ou do personagem pode mudar toda a dinâmica da história, porque o ponto de vista se refere à perspectiva a partir da qual a história é narrada. Por exemplo, um romance policial, se a história é contada pelo detetive, vemos o caso pela perspectiva do olhar dele. Mas se for contado do ponto de vista do criminoso, muda toda a história. Pode parecer totalmente diferente. E do ponto de vista da vítima, um outro olhar é percebido. Cada escolha de ponto de vista altera a forma como o leitor percebe os eventos e os personagens. E na vida real é a mesma coisa. Vejamos um exemplo. Imagine que você e mais algumas pessoas estão em uma sala com um vaso de flores no centro, bem amplo, bem grande. Cada pessoa está em um lugar diferente da sala. Uma está na frente do vaso, outra está de lado e outra está atrás e assim por diante. Agora, se eu pedir para cada uma descrever o que está vendo, as respostas serão diferentes, certo? A pessoa na frente pode ver as flores de frente com todos os detalhes das pétalas e cores, inclusive o sombreado. A pessoa do lado pode ver o perfil do vaso, vendo mais a forma do vaso, textura e menos as flores. Já a pessoa posicionada atrás pode ver apenas o fundo do vaso e talvez alguns caules das flores. E se ainda uma delas aproximar-se mais e olhar do alto, de cima, poderá inclusive ver se o vaso está cheio de água ou vazio. Cada uma dessas pessoas está descrevendo o mesmo vaso, o mesmo contexto, mas de maneiras diferentes, porque estão vendo ângulos diferentes. Isso ilustra perfeitamente como as pessoas podem ter diferentes pontos de vista sobre a mesma situação. Agora, pense que o vaso é uma situação da vida real. Cada pessoa vê a situação de um ângulo diferente, aliado ainda de onde está posicionada emocionalmente, culturalmente, cognitivamente e socialmente, e até mesmo influenciada pelas experiências que já viveu. Por que eu trago essa questão aqui com vocês? Porque nos últimos anos temos observado um aumento crescente e mais acalorado nas pessoas de uma maior necessidade de embate e de discussão nos mais variados setores da vida. Até aí tudo bem, o problema surge quando percebemos resistência e dificuldade nas pessoas de aceitarem as opiniões contrárias. Lembre-se que uma pessoa que passou por uma experiência difícil
No passado, por exemplo, pode enxergar uma situação atual com mais cautela ou preocupação, enquanto outra, que teve experiências mais positivas, pode ver a mesma situação com mais otimismo, tranquilidade e abertura. Entender isso pode nos ajudar a ser mais empáticos e respeitosos com as opiniões e sentimentos dos outros, mesmo quando diferentes dos nossos. Afinal, todos nós estamos olhando para o mesmo vaso, mas de ângulos diferentes, o que gera diferentes interpretações. Em resumo, a teoria do ponto de vista é fundamental para compreender como a realidade pode ser vista de formas diferentes, dependendo de quem observa, e isso tem implicações importantes, tanto para o entendimento da verdade, quanto para a comunicação e o entendimento entre as pessoas. Então, da próxima vez que perceber que está dentro de uma discussão acalorada, um embate interminável, lembre-se que ninguém muda ninguém e que cada pessoa tem uma visão particular de como enxerga o mundo, as pessoas e inclusive ela própria. Respeite a opinião alheia e aceite que no mundo nem todas as pessoas gostarão e pensarão da mesma forma que você. Grande abraço!